Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus nos ensina a sujeitarmos a Deus. E em relação ao diabo, diz, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como que nós nos sujeitamos a Deus, eu e você? Fazendo a vontade dele, obedecendo os ensinamentos dele, os mandamentos dele. Quando nós obedecemos a Deus, a vontade de Deus e não a nossa vontade, nós nos sujeitamos a ele. Então, a palavra orienta, nós devemos nos sujeitar a Deus, obedecer a Deus. Em relação ao diabo, nós devemos resistir. E ele vai fazer o quê? Vai fugir da gente. Lembrando que o diabo, ele é espírito. Ele não é de carne e osso como um outro ser humano. Ele é espírito. Existem as artimanhas do maligno? É claro que sim, obviamente que sim. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. Foi tentado. E nós vemos as tentações que ele lançou para Jesus. Ele tentou Jesus. É claro que a forma com que Jesus foi tentado foi uma. A forma como nós seremos tentados é outra. Houve um diálogo entre Jesus e o diabo. No nosso caso, ele não vai falar com a gente, mas ele pode vir através de pensamentos, desejos, para que faça a vontade dele. Então, a orientação que a palavra de Deus nos dá é a seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, faz a vontade de Deus. Agora, em relação à vontade do diabo, resiste. E ele o quê? E ele fugirá de vós. Então, se tratando do diabo, que é o nosso adversário, e a Bíblia chega a dizer que ele é o inimigo, se tratando do diabo, basta resistir. Basta resistir, basta não fazer a vontade dele. Quando nós não fazemos a vontade do diabo, nós vencemos o diabo. Então nós vemos que não é tão difícil. Não é tão difícil. Basta não fazer a vontade dele e nós vencemos ele. Nós vamos analisar hoje, e você vai entender que o pior inimigo do homem, preste atenção, hein? O pior inimigo do homem, quando diz homens, são homens e mulheres, não é o diabo. Apesar que a palavra de Deus diz que ele é o nosso adversário, ele é o inimigo, e isso e aquilo, mas nós vamos ver que para lidar com o diabo é fácil. Nós vamos ver que existe um outro inimigo aqui na terra que é pior do que o diabo. Certa vez Jesus disse o seguinte, olha, que os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Olha o que Jesus disse. Ele não disse que os inimigos do homem seria o diabo. Ele disse, e o inimigo do homem serão os seus próprios familiares. Isso não quer dizer que os familiares são nossos inimigos. Mas Jesus disse claramente que um ser humano,
aqui na terra que persegue o outro é inimigo. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Então, preste atenção no que diz a palavra de Deus. Neemias, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Diz assim: Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Quando Neemias estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém, fazendo uma reconstrução porque havia sido destruída, a palavra de Deus relata que Sambalate e Tobias, quando ficaram sabendo disso, ficaram irados. A palavra não relata que foi o diabo que ficou irado, que foi Satanás. Obviamente, Satanás também não estava contente. Mas lembre-se, o diabo é um espírito. Ele não tem corpo físico. Ele é um espírito. E nós vemos que realmente os inimigos do povo de Deus sempre foram seres humanos, os maiores inimigos. Sempre foram. E muitas pessoas até dizem, poxa, mas a pessoa está sendo usada pelo diabo para fazer o mal. Entenda uma coisa. Pode até ser que o diabo use as pessoas. Ninguém aqui está dizendo que ele não use e ninguém está inocentando o diabo. Pode até ser. Agora preste atenção numa coisa. No dia do julgamento, diz a palavra que o Senhor Deus vai julgar a mim e a você por tudo que nós falamos e por tudo que nós fizemos aqui. Nós seremos julgados. Por cada ato, cada ação, cada atitude, cada palavra. Seremos julgados. Se os seres humanos são inocentes e o diabo usa como fantoche, Deus não pode condenar o ser humano porque ele foi usado pelo diabo. Porque ele é inocente. E nós vemos que Deus vai condenar e vai julgar os seres humanos. Ou seja, então essa história que a pessoa ela é usada pelo diabo pode até ser verdade, mas não inocenta a pessoa. Nós vemos que Satanás entrou em Judas. E Judas traiu Jesus. Mas a culpa não ficou no diabo por ter traído. Ficou em Judas o traidor. Então nós vemos que mesmo quando realmente a pessoa ela é influenciada pelo diabo, a culpa cai nela e não cai no diabo. E Deus não é injusto. Deus não é injusto. Porque Deus sabe que no fundo, quem é mau são seres humanos. Se você pegar quando Deus falou com o diabo, quando Jó foi colocado em prova, você vê que Deus falou com o diabo com todo respeito. Com todo respeito. Então ele diz, de onde vem Satanás? E o diabo diz, de rodear o mundo e passear pela terra. Nós não estamos dizendo que o diabo é bom. Muito pelo contrário, ele é mau. Foi expulso dos céus, não serviu para Deus. O que nós estamos mostrando é o seguinte. Aqui nessa terra, existem seres piores do que o diabo. São seres humanos. São piores do que o diabo. Se você pegar e fazer uma reflexão, até os trabalhos de macumbaria que são feitos para destruir a vida do próximo, ou para separar o casamento, ou para juntar o casamento, aí você diz, poxa, mas foi o Exu tal que arrebentou, foi a pombagira tal que destruiu o casamento, foi o demônio tal que fez aquilo. Muito bem. Ok.
É real, acontece. Quem é que pediu para fazer o trabalho? Quem é que pagou para fazer o trabalho? Foi um ser humano. Ou seja, mesmo quando são feitos rituais de macumbaria, bruxaria, para o demônio ir e arrebentar com a vida de outra pessoa, e o demônio vai mesmo. Vai mesmo. Quem é que está por detrás pagando o demônio, fazendo oferenda, pedindo para ele fazer o mal? Sempre tem um ser humano. Sempre tem um ser humano por detrás. E preste atenção em outra coisa, hein? Preste atenção. Nós temos base bíblica para pregar isso. Preste atenção. Quando Deus se arrependeu de ter feito a sua criação, ele diz que ele se arrependeu de ter criado o homem. Que o homem é mau, ele disse. Em momento algum ele diz que se arrependeu de ter criado Lúcifer, ter criado os demônios, ter criado os anjos que se rebelaram. Em momento algum Deus disse isso na história. Mas em relação a seres humanos ele disse, eu me arrependi de ter feito o homem. Então, o próprio Deus disse que o homem é mau. O homem é mau. Então, preste atenção que quando Neemias estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém, olha lá a prova que o homem é mau. Sanbalat e Tobias começaram a perseguir. Pode ser que o diabo influenciou, sim, mas existe uma maldade em Sanbalat e Tobias, existia. Já existia a inveja, a maldade, a raiva, o ódio, assim como existia em Caim, para matar Abel. Então, é o ser humano que é ruim, que a natureza é ruim. Então diz a palavra de Deus, Neemias, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Não foi Satanás com 1/3 dos demônios que foi lá para atormentar Neemias, atormentar os judeus que estavam quietos lá, reconstruindo Jerusalém. Foram seres humanos. Ah, mas eles foram influenciados pelo diabo. Pode ser. Ninguém está dizendo que o diabo não tem nenhuma culpa. Ele pode até influenciar uma pessoa a fazer o mal. Mas quem faz o mal é o ser humano. Disso você pode ter a plena certeza. E o ser humano não é inocente. Não é inocente. Nenhum ser humano é inocente. Porque o diabo já foi julgado. Ele já está condenado pelo que ele fez. Agora, os seres humanos serão julgados. E mesmo se o diabo usar alguém aqui, entenda, é porque a pessoa se deixa ser usada por ele. Porque ele não tem nenhum poder, nenhuma autoridade para usar alguém na marra contra a vontade da pessoa. Se ele usa alguém, é porque esse alguém se deixa ser usado e quer ser usado por ele. E quer. Tem pessoa que a natureza dela já é uma natureza ruim. Ela quer ser usada pelo mal. Ela quer. Ela gosta de fazer o mal. Assim como tem pessoas que a natureza é boa. Muitas pessoas nem professam uma fé cristã, nem praticam o cristianismo, mas são pessoas boas, têm a natureza boa. E há pessoas que talvez professam uma fé cristã e em tese praticam o cristianismo, mas são pessoas ruins, têm a natureza ruim, pessoa ruim. E se você nunca conheceu, você vai conhecer. Há pessoas boas e pessoas ruins. Nós não estamos falando os que têm o Espírito de Deus e os que não têm. Estamos falando de seres. Há pessoas boas e há pessoas ruins. Daniel, capítulo de número 6, versículos 4 e 5, diz: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino.
mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Mais um exemplo para você ver o que é o ser humano. Diz a palavra que Daniel era um homem de Deus, que servia a Deus, andava de acordo com as leis, com as normas de Deus. E nós vemos os companheiros de Daniel procurando ocasião para prejudicá-lo. Nós não vemos a palavra relatar que Satanás estava procurando ocasião para prejudicar Daniel. Não era Satanás. Nós não estamos inocentando o diabo, mas não era Satanás, eram seres humanos. Compreende o que a palavra de Deus diz? Compreende o contexto geral da história? Quem realmente é mal na história? Quem realmente está por detrás da maldade? Como foi dito no princípio. Como foi dito. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O próprio Jesus Cristo disse, e se disse é verdade, ponto. Mas os seres humanos, de acordo com os textos sagrados, são piores do que o diabo. Piores. Muito pior. Tanto é que no dia do julgamento, nós não vemos uma base bíblica para Deus falar, olha, você fez o mal para aquela pessoa porque o diabo te usou, então você vai ser inocentado porque você é inocente na história. Não, a pessoa vai ser condenada pelo que ela fez. Vai ser condenada. Mesmo se o diabo usou ou se não usou, se manipulou ou se não manipulou, a pessoa vai pagar pelo que ela fez. Nós vamos pagar pelo que fazemos. Nós vamos responder por tudo que fazemos aqui nessa terra. Você pode ter certeza. Eu e você vamos responder por cada palavra. Ah, o diabo falou na boca do fulano. Será que isso é real? O diabo falou na boca? Será que mesmo é o diabo que fala na boca? Ah, foi o diabo que falou na boca daquela pessoa e isso e aquilo. Por que que a palavra diz que nós vamos ter que dar conta de toda a palavra torpe que nós falamos aqui? Nós vamos dar conta de cada palavra. Se é o diabo que está falando, é ele que tem que dar conta, não somos nós. Mas nós vamos ter que dar conta de tudo que falamos. Preste atenção que você vai entender que muitas das vezes existe um misticismo onde inocenta os seres humanos e joga toda a culpa no diabo. Como foi dito dias atrás, eu ouvi uma história e faz sentido. Isso não está na Bíblia, é apenas uma história onde diz o seguinte, que uma pessoa ela ia caminhando na rua e ela passou em frente de uma igreja de crente. E a igreja de crente estava lotada. E lá na frente da igreja estava o diabo, sentado, cabisbaixo, chorando. Então essa pessoa perguntou para o diabo, mas por que você está chorando, diabo? Ele disse o seguinte, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Esses crentes estão colocando tudo a culpa em mim, tudo que dá errado, tudo de ruim, eles falam que é culpa minha, que eu sou culpado. Eu não aguento mais tanta acusação. Obviamente que é uma história, isso não tem base bíblica, mas faz sentido. Faz todo sentido. Porque toda a culpa das coisas erradas, das maldades, é atribuída ao diabo. Toda a culpa. E por muitas das vezes, ele nem fez nada. E a culpa cai nele. Nós não estamos querendo inocentá-lo. Nós não somos aqui o advogado do diabo que quer defendê-lo. Mas entenda, ele queria um trono acima do trono de Deus, queria ser maior do que Deus. O Senhor Deus o expulsou e acabou. Pediu para que Miguel expulsasse e acabou. Agora, nós não podemos viver um cristianismo onde todos os erros,
todas as falhas, tudo de errado é atribuído ao diabo e o ser humano é inocente. Não, porque a palavra vai cobrar o ser humano. O Criador do céu e da terra vai julgar o ser humano por tudo que faz. Então, a partir do momento que Deus é justo, a partir do momento que Ele é o justo juiz, que Ele é justo, até um juiz aqui da terra, até um juiz, um ser humano como eu e você, sujeito a erros e a falhas, se você chegar diante dele e dizer, olha, um espírito dominou uma pessoa e ela fez coisa errada, de quem é a culpa? Um juiz aqui da terra vai dizer, olha, o espírito dominou a pessoa é inocente, ela não tem culpa, porque foi o espírito que dominou ela. Mas o justo juiz vai condenar a pessoa, não vai condenar o espírito. E por que ele vai condenar a pessoa? Porque a pessoa é errada da história. Então nós entendemos, se Deus é justo e ele vai cobrar o ser humano e não o diabo no julgamento, julgamento é para condenar seres humanos, não é para condenar o diabo. Isso significa que mesmo quando ele age porque o ser humano deixa ele agir e gosta do agir dele. Não pense não, porque muitas pessoas são más mesmo. Tem pessoas más. E isso não são os ímpios que são maus. Não fique nessa, olha, então os que professam uma fé cristã são os bons, o que não professa uma fé cristã são os maus. Não é isso. Como foi dito, há pessoas que não professam a fé cristã, há pessoas que não praticam o cristianismo, não são pessoas boas. Nós estamos falando de pessoas boas, não estamos falando se tem Espírito de Deus ou não, preste atenção. Há muitas pessoas que são espíritas, que trabalham com a caridade, matando a fome do próximo, alimentando o próximo, dando roupa para o próximo, dando sapato para o próximo. São pessoas boas. Ninguém pode negar que não são. São pessoas boas. Fazem boas obras. Pessoas boas. Repito, nós estamos falando de pessoas boas e pessoas más, e não de quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. Pessoas boas. Ah, mas praticam uma fé contrária ao cristianismo. Nós não estamos falando de religião. Estamos falando de pessoas boas e pessoas más. Há pessoas que professam uma fé cristã, que são pessoas ruins, pessoas más, pessoas ruins. Só quer fazer o mal para o próximo, só quer tomar vantagem em cima do próximo. Está cheio de pessoas assim, ó. Cheio de crente assim. Quer tomar vantagem em tudo que faz. Quer passar a perna no próximo em tudo que faz. Ganancioso, gananciosa. Há pessoas boas e há pessoas ruins. Não é a fé que elas professam. O ser humano é assim. E nós vemos que as pessoas ruins, elas dão vazão para que Satanás haja nelas. Elas dão brecha para que o diabo haja nela. Então é possível uma pessoa estar num sistema que se diz cristão, em uma igreja, e dar vazão para o diabo agir nela, e o diabo agir nela. E isso não inocenta elas. São culpadas. Quando Jesus estava evangelizando há mais ou menos 2000 anos, no país de Israel, muitos doutores da lei, muitas pessoas ali que foram bater de frente com Jesus, eram pessoas que praticavam o judaísmo. Aí você diz, mas o judaísmo está errado. Será? Está tão errado que o próprio Jesus Cristo praticou o judaísmo. Então cuidado com essa visão. Cuidado. E cuidado porque diz a palavra de Deus que Jesus vai voltar quando voltar, no dia
do Armagedon, na batalha final, vai voltar para salvar os seus. Seus quem? Os judeus que estarão lá. Ah, mas eles não praticam o judaísmo? Como que Deus vai voltar para salvar os seus filhos? Então cuidado, hein? Cuidado, porque a palavra diz que são filhos, mesmo praticando o judaísmo. Então cuidado. Cuidado. Ninguém conhece a Deus 100% para dizer que eles vão perder a salvação por estar praticando o judaísmo. Porque a palavra diz que vai voltar para salvar os seus filhos, os que estarão praticando o judaísmo. Então cuidado. A palavra de Deus mostra que Jesus disse o seguinte para muitos deles: vocês são filhos do diabo. Preste atenção. Eram pessoas mesquinhas, orgulhosas, pessoas más, queriam tirar vantagem de tudo, faziam o comércio no templo na época para arrancar dinheiro das pessoas, faziam de tudo isso, mas estavam dentro do templo, sacrificando, ofertando, dizimando, jejuando, orando e isso e aquilo. E Jesus dizia que eles eram filhos do diabo. Entenderam? Eram pessoas más, pessoas ruins. Mas havia pessoas boas no meio deles, como Nicodemos era uma pessoa boa. Haviam pessoas boas. Então, a palavra de Deus nos mostra que há pessoas boas e há pessoas ruins. As pessoas ruins, elas se deixam serem usadas pelo diabo. E depois toda a culpa dos atos, ações e atitudes ruins cai no diabo. Mas a grande responsável são os próprios seres humanos. Então, eu e você, nós não vamos poder nos justificar diante de Deus e dizer, mas fizemos isso de errado e de ruim porque o diabo induziu. Não. Fizemos porque somos ruins. Se praticarmos atos, ações e atitudes ruins, é porque somos ruins. A árvore se conhece pelos seus frutos. É pelos frutos que se conhece uma árvore, se uma árvore é boa, se uma árvore é má. E nós vemos, de acordo com os textos sagrados, claramente, o maior inimigo do homem é o próprio ser humano. Jesus disse claramente: e o inimigo do homem serão seus próprios familiares. Ou seja, Jesus se referiu que seres humanos de carne e osso pode ser inimigo, como o diabo também, que é um espírito, pode ser inimigo. Então fica aí essa mensagem, essa reflexão, para que nós venhamos a meditarmos. Pois existem pessoas boas, mas também existem pessoas ruins. E de acordo com os textos sagrados, o Senhor Deus se arrependeu de ter criado o homem e não de ter criado os anjos, inclusive Lúcifer, que se tornou o diabo. Ele se arrependeu mesmo, foi de ter criado seres humanos, homens e mulheres, assim como eu e como você. Essa criação ele se arrependeu de ter feito. Diz a palavra do Senhor Deus.